manhã e convidar os queridos irmãos a estarem conosco aqui na nossa escola bíblica dominical, hoje pela manhã, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje, dia 3 de maio, né? Quem diria que nós chegaríamos tão longe com essa dificuldade, essa pandemia que estamos enfrentando, né? Mas, mesmo diante de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, por vocês estarem aqui conosco neste domingo pela manhã para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje o nosso objetivo é continuar com a lição de número 5, lição que nós começamos a estudar domingo passado, que fala sobre cosmovisão e arte, e nós iremos continuar ainda com esta lição, juntamente com os amados aqui, discutindo, aprendendo a palavra de Deus, porque não há nada melhor do que nós nos alimentarmos da palavra do Senhor e estarmos ouvindo o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Eu queria convidar você a fazermos uma oração inicial e vamos aproveitar essa oração e colocar diante de Deus as nossas dificuldades, problemas e também pedindo ao Senhor que Ele possa abençoar aquelas pessoas as quais estão passando nesse momento por grande dificuldade por conta dessa pandemia, alguns que foram afetados diretamente pelo vírus e outros que estão sofrendo as consequências, né, de tudo isso que está envolvendo aí o nosso país, a recessão, o desemprego, a calamidade, né, a falta muitas vezes até de alimento na mesa, né, mas que possamos estar orando ao Senhor e pedindo a Deus que possa solucionar todas essas dificuldades e problemas. Vamos orar a Deus? Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, o privilégio que temos pela manhã estarmos orando a ti, buscando a tua presença, colocando no Senhor diante do teu altar, pedindo perdão das nossas falhas e pecados. Senhor, ajuda-nos a manter a nossa vida de fidelidade para contigo, de adoração, de serviço ao teu nome. Ensina-nos, Senhor, a cada dia mais buscar a tua palavra, Pai, ler a tua palavra, se alimentar da mesma e que ela sirva de edificação para nossas almas. Queremos te pedir pelos teus filhos que estão aqui do outro lado, Pai, nas suas casas, mas estão orando também, estão buscando a tua presença, estão se alimentando, Senhor, da palavra de Deus, estão ouvindo, Pai querido, os ensinamentos, estudando a Bíblia para a edificação. Vá ao encontro de cada um deles agora. Não sei quais são as dificuldades pessoais que cada um tem enfrentado, Pai. Mas, Senhor, que Tu possa suprir essas necessidades. O alimento, o pão diário, que nunca possa faltar em nossas mesas. A saúde, Pai, que é primordial, Senhor, para a vida do ser humano. Que possamos ter uma vida saudável. Ajuda-nos, livra-nos de toda essa pandemia, de todo este mal, Senhor. Livra as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos entes queridos, os nossos irmãos, para que ao final de tudo isso possamos, Senhor, regozijados, cultuar o Teu nome, Pai querido, no momento de comunhão, Senhor, no momento onde estaremos presencialmente na igreja, louvando, glorificando e exaltando o Teu nome. Ó Pai, que tudo isso possa passar da forma mais rápida possível. Ajuda-nos, Senhor, na ministração dessa reflexão, dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações esta manhã. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, louvamos a Deus pela tua vida e pela disponibilidade que você tem de estar conosco aqui, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui conosco, os de perto, né, os que moram aqui em Caetés, quanto aqueles que às vezes estão um pouquinho longe, né? Eu sempre digo aqui, nós temos irmãos que fazem parte da nossa família, que estão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e geralmente estão nos acompanhando aqui, né? Nós temos parentes também que estão lá em São Paulo, em Cordeirópolis, e que geralmente também nos acompanham, e nós ficamos muito felizes. É um momento de comunhão em que a gente pode se congratular, e como é bom estar na presença de Deus, né? Nós temos a filha da nossa irmã Tereza, que está lá em Portugal, né? Mesmo distante, tem acompanhado a nossa programação, tem acompanhado os ensinos da palavra de Deus, tem cultuado ao Senhor. E eu louvo a Deus pela tua vida
e a nossa oração é que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos orar por aqueles que muitas vezes se encontram enfermos, né? Não esqueçam, temos o Samuel, que é o filho do nosso irmão presbítero Nicolau, que também foi afetado, né, por esse vírus, né? Vamos orar pelo o irmão do nosso irmão César, né? O Rafael, que também está se recuperando, né? Vamos orar por Solange, né? Solange essa semana também estava com um pouco de febre, mas a gente está pedindo a Deus que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Então, várias pessoas, né, que estão ao nosso redor e que precisam de oração, né? Às vezes pessoas conhecidas, né? Essa semana tivemos a notícia que o pastor Rogério Justino, ele faleceu vítima dessa Covid, né? Então, ele já não precisa mais de oração porque está na glória com Cristo, mas vamos orar pela família enlutada, né? E vamos pedir a Deus que toda essa dificuldade ela passe o mais rápido possível. Querido, vamos para a nossa lição, porque o nosso tempinho aqui ele é curtinho, né? É apenas 1 hora, e o objetivo da nossa lição, que nós estamos falando esta manhã, é a lição do número 5, que fala sobre cosmovisão e arte, né? E o objetivo da lição é compreender, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, né? Olhar para a arte através da cosmovisão cristã, através da óptica cristã, né? Com o olhar que nós temos através de Cristo, né? E é isso que devemos fazer. Então, eu vou ler o texto bíblico que está baseado na lição, que está lá em Êxodo, no capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Você pode acompanhar aí também na sua casa essa leitura bíblica para uma compreensão melhor da palavra de Deus. E em seguida nós passaremos para os tópicos da lição para que você possa entender e compreender melhor. Então, Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezael, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Amém? Está aí, irmãos, o início, né, das artes, o início da habilidade que Deus deu aos homens para criarem objetos e fazerem coisas que nos ajudam no nosso dia a dia, né? E isso passa pela arte, né? E na lição passada, quando estivemos aqui estudando, né, nessa lição, quando estivemos estudando aqui domingo passado, nós aprendemos que a arte, ela parte de Deus, porque a arte, ela tem início a partir da criação do universo, né? Então, o nosso Deus, que é o Deus Criador, né, geralmente tem uma frase que diz que, né, que foi o maior arquiteto, né, de todos os tempos, né? Ele arquitetou, ele planejou todo o universo que nós estamos inseridos, né? O mundo, os mares, a terra seca, os animais, as plantas, o cosmo, né? Todo esse sistema solar, o qual a Terra está, e nós vivemos nele, né? Nesse planeta Terra, que comparado com esse universo cósmico, ele é um pinguinho, né? É um pontinho. E é interessante que tudo isso funciona com uma beleza tremenda e uma perfeição inigualável, porque foi Deus que criou. E o próprio Deus, ao criar todas as coisas, ele sempre dizia, e viu Deus que o que ele tinha feito era bom, porque tudo que Deus faz é bom, né? É tanto que você vai encontrar lá no Novo Testamento, quando a palavra de Deus diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, tudo que Deus faz, ele é bom.
A gente viu também, na lição no domingo passado, que Deus ele é o autor da beleza, né? Tudo que Deus fez não só é bom, como também é belo, né? Então, tudo que Deus criou tem a sua beleza, né? É algo que a gente, quando contempla a própria natureza, nós podemos confirmar isso, né? Quem é que não se admira a estar diante do mar? Quem é que não se admira quando vai visitar, às vezes, uma área da natureza que o homem, muitas vezes, ainda não chegou, né? Porque nós sabemos que onde o homem coloca o pé, o pecado que acompanha ele termina corrompendo todas as coisas, né? Às vezes você chega no local, a natureza é bela, mas depois de o homem passar por lá, termina devastando e aquilo que é belo se torna agora feio, né? Mas se você já teve o privilégio de visitar, eu nunca fui, teria vontade muito de ir às cataratas do Niágara, né? Aquelas cataratas lindas, aquelas quedas d'água, cachoeira, né? Às vezes quando a gente está viajando, que eu gosto de ir para São Paulo e às vezes sempre vou de carro, né? E passamos por alguns estados, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, e Bahia e Minas Gerais são os dois maiores, os quais nós cruzamos, né? E Minas Gerais ela é linda demais, né? É um estado onde você encontra muitas montanhas, né? Você encontra também muitos rios, cachoeiras, então muitas paisagens belíssimas. E quando você contempla tudo aquilo, a gente percebe que ali é a mão de Deus. Deus foi que criou todas as coisas. E tudo que Deus fez, ele é belo, né? É tanto que basta você olhar a própria criação do homem, né? Quando Deus termina de criar o homem, viu Deus que bom, belo, né? Algo esteticamente admirável, né? E é tanto que quem é que não se admira, quem é que não se emociona, quem é que não fica contemplando a natureza de um ser humano? Quando um bebê vem ao mundo, né? Que coisa linda, que coisa bela, né? Então a beleza, a estética, ela vem de Deus. E a gente pôde contemplar isso na lição, nos tópicos passados, né? Nós vimos também no tópico 2, estou fazendo essa recapitulação para os irmãos, quando a gente chegar no 3, que é de onde vamos continuar, você possa entender, né? A gente viu no tópico 2 a arte a partir de Deus. E quando nós pensamos na arte com essa cosmovisão a partir de Deus, né, não com a cosmovisão simplesmente humana, egocêntrica, né, antropocêntrica, né, que tem pessoas que acham que a inteligência é dele, que o dom é dele, né, que a capacidade é simplesmente ele, né, e tem gente que pensa até que o mundo gira em torno dele, né, e não é assim, né. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus, né. Então a cosmovisão cristã parte desse princípio, e é desse princípio que nós temos que olhar também a questão artística, da arte, né. Então a arte, a partir da arte de Deus. Então a gente viu domingo passado que a arte é uma evidência da habilidade humana dada por Deus para que o homem possa criar. O homem só tem essa habilidade para criar, para inventar as coisas, porque foi Deus que deu esta capacidade ao homem. Se Deus não der inteligência ao homem, irmão, se Deus não der essa força para o homem criar, o homem não vai absolutamente a lugar nenhum, né? Lembra que agora, durante essa pandemia, tem muita gente orando, né? E pedindo a Deus que dê inteligência aos cientistas para criar uma nova vacina para esse vírus. Por quê? O homem tem inteligência? Sim. O homem tem ciência? Tem. O homem tem conhecimento? Também tem. Mas se Deus não der permissão e se Deus não intervir, o homem não vai ter capacidade de criar absolutamente nada, né? Ele precisa da intervenção de Deus, ele precisa que a soberania de Deus, nessa hora, nesse momento, ela seja exercida. Deus tem que permitir. Então, quem dá essa capacidade ao homem, quem dá essa inteligência ao homem, é o nosso Deus. É tanto que, por mais inteligente que a pessoa seja, por mais conhecimento que você tenha, você pode estudar aí os livros todinho, você pode ser uma enciclopédia ambulante. Já viu aquela pessoa que parece uma enciclopédia ambulante, né? Parece que ele já leu todos os livros do mundo. Parece que ele tem todo o conhecimento do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa, se Deus
desligar um fiozinho que ele tem aqui na cabeça, acabou o ser humano. Todo aquele conhecimento que ele tinha, toda aquela inteligência que ele tinha foi embora. Acabou. Porque desligou ali, desligou aquela chave, pronto, acabou. Né? Se Deus desligar a torneirinha do oxigênio, e aí? Não vai ter respirador no mundo que vá salvar a sua vida. Não tem. Se Deus desligar, fechar, acabou. Né? Então veja que nós somos, humanamente, completamente dependente de Deus. Né? Então, essa habilidade para criar as coisas, essa habilidade para a arte, essa habilidade para fazer as coisas, ela vem de Deus. Se Deus não der, você não vai a lugar nenhum. Você não sai do canto. Então, tudo que você é, tudo que você tem, eu sei que você estudou, você trabalhou, você batalhou, você é aquela pessoa que acorda cedo, que procura fazer as coisas, mas você tem que dar o crédito a Deus. A honra e a glória deve ser a Ele. E essa honra e essa glória, Ele não dá a ninguém, somente a Ele. Né? Então, a habilidade, o dom que você tem, de onde vem? De Deus. Vimos também que a arte deve se desenvolver em contato com o mundo criado por Deus. Né? A arte, ela está relacionada com o mundo em que vivemos. Por exemplo, eu não posso pintar aqui um quadro mostrando os moradores de Júpiter, de Marte, de Plutão, de outro planeta. Não tem como. Eu nunca fui lá, eu não me relaciono com esse mundo. Não é? Eu não posso pintar um quadro aqui mostrando para você como é o anjo Gabriel. Não, nunca estive lá, nunca ouvi pessoalmente. Não é? Então, a arte tem que se relacionar com esse mundo. É tanto que a palavra de Deus, quando Deus vai falar através da sua palavra, demonstrando o seu poder, se revelando, ele utiliza as coisas as quais nós conhecemos, para que a gente possa entender. Porque senão você não entende, não. Quando ele fala a respeito do céu, né? Olha, porque vamos habitar lá no céu, nas regiões celestiais, onde as ruas são de ouro, de jaspe, os muros de cristais, e faz essa descrição todinha. Ele está utilizando coisas que nós conhecemos, coisas que a nossa capacidade humana e a nossa mente pode perceber. Porque, com certeza, quando você chegar lá, possa ser que tenha coisas que a gente nunca viu. A própria palavra de Deus diz que nem olhos humanos viram, nem ninguém nunca contemplou a beleza, aquilo que Deus preparou para aqueles que estarão lá. Então, só quando estivermos lá, face a face, vendo esse Deus, é que poderemos contemplar. Então, a arte, ela se relaciona com as coisas que nós temos aqui, né? Por exemplo, esse quadro que está aqui atrás de mim, que vocês estão cansados de ver, né? Porque geralmente as lives que eu faço é aqui, dessa posição, da minha casa, né? Ela retrata algo que existe na natureza. São as tulipas, essas rosas, essas flores que tem aqui atrás. Mas eu sei que são tulipas porque ela existe na natureza. Então o homem primeiro viu na natureza para depois colocar no quadro e aí a sua arte, né? A sua capacidade artística ela aparecer. Mas você veja que essa arte aqui ela está se relacionando com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que está no mundo. Então a arte deve se desenvolver em contato com o mundo criado por Deus. Né? Outra coisa que nós vimos é que a arte ela deve ser realizada sobre o senhorio de Deus. Deus é que está no comando de todas as coisas. E a gente não pode nos esquecer disso, né? Que Deus é que está comandando, então tem que estar debaixo do senhorio de Deus. Vimos também que a arte ela é realizada a partir de uma matéria-prima. É verdade, ninguém cria nada do nada, não. Eu nunca vi alguém dizendo assim, vou inventar uma coisa e não vou utilizar matéria-prima nenhuma, não. Para você criar algo, você tem que partir de uma matéria-prima. Né? Por exemplo, você tem na sua casa aí vários objetos artísticos e utensílios que são feitos de vidros. E de onde vem o vidro? Né? Vem da areia, né? A areia derretida, aquela quartzolite, né? Ela faz com que cheguemos aí ao vidro, né? Mas parte de uma matéria-prima. Né? Por exemplo, você está sentado aí no seu sofá ou na sua cadeira, né? Se ela for de madeira, veio de uma matéria-prima. Primeiro teve que plantar uma árvore, essa árvore produzir a madeira,
para depois o homem cortar a madeira, lapidar ela, colocar toda bonitinha, para que esse móvel que foi criado aí, você pudesse sentar. Então, tudo que você criou tem que ter matéria-prima, né? Na área da culinária, que as irmãs conhecem muito bem, né? Então, você vai fazer um bolo, e às vezes bolo de casamento, alguma coisa assim, e quando termina alguém diz, menino, que obra de arte, né? Esse bolo ficou belíssimo, que coisa linda, né? Mas veja que aquilo precisou de matéria-prima, né? Trigo, açúcar, fermento, farinha, ovos, e sei lá, o que a receita lá colocou, né? Então partiu-se de uma matéria-prima para a criação. Só quem criou do nada as coisas foi Deus. Deus, quando criou o mundo, ele criou exatamente do nada. Ele criou pela sua palavra, né? Ele dizia assim, haja luz, e a luz aparecia. Haja porção seca, e a terra apareceu. Haja água, e a água estava lá. Então Deus criou todas as coisas do nada. Mas o ser humano, para criar, ele precisa da matéria-prima para ele desenvolver aquela criação, né? E, por fim, que eu acho que foi o último tópico que nós ficamos domingo passado, a arte deve ser perceptível, algo que nós possamos entender, algo que nós possamos compreender, algo que possa ser palpável, que você possa pegar, que você possa interagir, né? Então, a arte deve ser nesse sentido. A partir de hoje, né, nós vamos dar uma olhadinha, juntamente com os irmãos, a arte que tenta excluir Deus. E essa é a arte que está presente no mundo em que nós vivemos. É a arte que tenta deixar Deus de lado, Deus de fora. Ela tenta excluir Deus. Ela valoriza a questão humana, o ser humano, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? Aquilo que eu sou, a minha maneira de ver, né? E eu não sei se vocês percebem que nós vivemos num mundo em que é exatamente assim, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito, cada um pensa de uma maneira, né? Eu já vi muita gente falando assim, bom, essa aí é a sua maneira de pensar, essa é a sua maneira de agir, eu sou diferente, né? Eu penso diferente, eu ajo diferente, porque cada um, ele quer ser da sua maneira. E nós vemos que isso é perigoso, isso é perigoso. Quando você vai para a Bíblia, lá no livro de Juízes, o capítulo, deixa-me ver aqui, é o capítulo 21, o último versículo, né? Capítulo 21 e o versículo 25 de Juízes, naquela transição dos juízes para os profetas, para os reis, né? No versículo 25, o escritor diz o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, ou fazia aquilo que achava mais correto. Aí é complicado, hein, irmãos? Imagine uma nação feita Israel, imagine uma cidade, imagine uma igreja, né? E se não tiver um comando, se não tiver alguém que oriente, e seja exatamente como está escrito aqui, cada um fazia o que bem dava na telha, fazia aquilo que queria, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento. Vai provocar o quê? Anarquia, confusão, a coisa vai ficar completamente complicada, né? Porque nós precisamos da mão poderosa de Deus nos guiando e comandando a nossa vida. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a lição, a arte que tenta excluir Deus. Agora falaremos da arte em queda. A gente vai narrar uma coisa que tem aqui na revista para você entender um pouquinho. Em 2017, o povo cristão ficou chocado com a exposição Quer Museu. Essa exposição foi realizada pelo Santander Cultural, foi lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nessa feira de arte podemos ver o desvirtuamento da arte, cujo sentido verdadeiro é destacar o belo, porque a arte nos leva para a coisa que é bonita, para a coisa que é bela, mas esse aqui não era, o sentido não era esse. O que foi visto e que por isso recebeu veementemente o repúdio da sociedade foi uma exposição grosseira, desrespeitosa, ridicularizando símbolos religiosos com nomes escritos de órgãos sexuais, além de imagens que evocam pornografia, pedofilia, zoofilia e bestialidade. Eu não sei se vocês não se lembram, mas apareceu na televisão
colocaram lá no museu algumas pessoas completamente despidas, né? E fazendo deitado, em pé, de todo jeito lá, né? Em várias posições, e como se aquilo fosse quadros de arte, né? E as pessoas aí entravam ali, até crianças, né? Podia tocar, podia pegar, né? E a gente viu que isso aí provocou uma grande revolta da sociedade. Todo esse movimento começou historicamente no século XIX, quando os impressionistas começaram a contestar as exigências da Academia Francesa de Arte com padrões elevados. Aos poucos, esses padrões clássicos de qualidade foram sendo substituídos apenas por expressões ou subjetividade de cada um, dentro de um relativismo estético que não mais obedece aos padrões de qualidade e estética, né? Então já não existia mais padrão. Então o padrão é não ter padrão. Veja que isso aqui interfere tanto na arte como na nossa vida inteira, né? Até na nossa cosmovisão de ver as coisas, né? Como nós estamos trabalhando com cosmovisão cristã, né? Hoje a cosmovisão que a sociedade tenta impor para nós é exatamente isso, que não existe verdade absoluta. E nós sabemos que a verdade absoluta é Deus, é Cristo, né? É a palavra de Deus. Mas para a sociedade não tem não verdade absoluta não. Cada um pensa da maneira que quer, cada um age da forma que quer, né? É por isso que ele fala aqui que é uma coisa subjetiva. Subjetividade fala daquilo que você pensa, né? Subjetivo vai falar de você. Então, como é subjetivo, é o que você pensa, é a maneira como você vê, é a maneira como você age, é da maneira como você gosta, né? É tanto que você encontra muitas pessoas dizendo que a beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Porque aquilo que eu acho bonito, o outro vai olhar e vai dizer que é feio. É verdade ou não é? Né? Às vezes você olha para um móvel, uma roupa, um objeto, ou até uma pessoa, né? E alguém diz assim, é feio. Não, o outro olha e diz, não, eu não acho não, eu acho que é bonito. Então isso é subjetividade, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de pensar. Então, o profundo, o inspirador e o belo foram substituídos pelo novo, pelo diferente, pelo amoral, pelo feio, né? Ora, sem padrões definidos, não se tem como julgar o mérito de uma obra de arte. Se qualquer coisa é válida, então não há mais um padrão. Infelizmente, o que percebemos aqui é que este relativismo estético está diretamente ligado ao relativismo ético e moral no qual está envolvido o mundo, surgindo nas artes o que chamamos de ditadura do relativismo, né? Então tudo passa a ser normal, tudo passa a ser tranquilo, porque as coisas passam a ser relativadas, né? O relativismo faz com que, né? Não, depende do seu ponto de vista, depende da sua ótica de observação, né? Então nada é errado, nada tem um padrão. E às vezes, muitas vezes nós trazemos isso lá de fora para dentro da igreja, para dentro dos nossos conceitos, né? Quantas vezes você já ouviu exatamente isso, né? Ah, não, pastor, mas isso era antigamente, agora a coisa mudou, né? Agora a maneira de ver é outra, a maneira de pensar é outra. Será que a palavra de Deus ela muda? Eu acho que não, né? Quando você vai para a Bíblia, e o próprio Cristo, ele fala o seguinte, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O meu Deus, ele não muda. O meu Senhor, ele não muda. Cristo, ele não muda. A sua palavra e os princípios bíblicos são o mesmo. A mesma palavra que foi pregada aos discípulos quando estavam aqui na terra é a mesma palavra que está sendo pregada hoje para mim e para você, né? A igreja primitiva, aquela igreja que começou ali em Atos com os apóstolos, com os discípulos, os princípios bíblicos, eles são os mesmos, eles não mudam, né? Então a gente não pode relativar todas as coisas. Muda a nossa cultura, claro, né? A cultura de um país, de uma cidade, de uma nação para outra, ela muda, mas os princípios eles têm que permanecer o mesmo, né? Já no século XX surge o dadaísmo, que resumidamente foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição também é criação. Mas já pensou num negócio desse? Destruição também é criação, ou seja, destruição também é uma obra de arte, né? Por exemplo, você constrói um prédio
e o arquiteto, o engenheiro planeja, usa diversos materiais ali, deixa aquele prédio belo, né? E quando aquela obra é erguida, quando alguém contempla, diz que coisa linda, né? Ficou muito bom, ficou muito bonito essa obra de arte, esse prédio qual foi levantado. Mas esse dadaísmo diz que também, se você vai lá, bota uma bomba, explode ele, e ele arreia todinho, cai no chão, fica aquele monte de entulho. No final, quando você vai contemplar aquele entulho também é uma obra de arte. Eita subjetividade, né? Então, é como se alguém tivesse assim, olhando para o mar, para as coisas belas, olhando para uma bela cidade, né? Quem já viajou à noite, a gente de carro, eu acho muito lindo quando às vezes a gente vem viajando, de repente você se aproxima de uma cidade de longe, né? E quando você olha aquele monte de luzinha acesa, né? Eita, ali tem uma cidade, né? É uma coisa bela, né? Você vendo aquela iluminação ali, contemplando aquela cidade, né? Então, aí alguém chega, sobe, se depara com um lixão, né? Feito aqui em Recife, Olinda, a gente tem aqui o lixão de Olinda, né? E aquele monte de lixo, você olha, eita, que coisa linda, que coisa bela, isso aqui também é uma obra de arte, né? O camarada quer ver arte em todas as coisas. Então ele diz até a destruição também é criação. A partir daí houve uma ausência maior de valores na arte e o que está se vendo é uma regressão mental, pauperização, que significa pobreza, e esvaziamento da cultura, né? E é verdade. Hoje a gente vê que essa pecaminosidade, essa maneira de pensar do relativismo, dessa desconstrução, está afetando toda a nossa geração, né? Na minha época, quando eu era jovem, né, o belo era você estudar, você ir para uma escola, você se capacitar, você aprender, né? E a gente aprendia literatura, português, matemática, química, física, e tudo isso para você usar durante a sua vida, durante a sua profissão, para lhe dar conhecimento, abrir o horizonte, abrir sua mente, né? Hoje é o contrário, né? Hoje o belo para os jovens, o bom para eles, é não ir para a escola, é não estudar, é não pegar livro, é não ter conhecimento nenhum, né? É fazer as coisas erradas, aquilo que não devem. Eu não sei se vocês acompanharam pela televisão a reportagem que passou agora há pouco, né? De um jovem e drogado, né? Viciado, muitas vezes colocado aí no caminho das drogas, né? Até traficando, né? E ele conseguiu receber aquele auxílio do governo, né? Os R$ 600 que o governo está distribuindo. Eu acho que os irmãos devem ter acompanhado. E o que é que ele fez? Pegou os R$ 600 que ele ganhou aí do governo, né? Que ele recebeu, comprou carne, comprou o carvãozinho e tal, fez um churrasco, bebida alcoólica, aquela festa, né? E estava aí um vídeo colocando aí nas redes sociais e se gabando, né? Olha aí, nunca trabalhei na vida, nunca fiz nada, nunca estudei, nunca feito, o povo antigamente dizia, né? Nunca bateu um prego numa barra de sabão, né? E ganhei do governo aqui R$ 600, estou aqui me divertindo, né? Porque o bom é aproveitar a vida agora. Veja o que é que eles estão valorizando e colocando como se fosse, e contando aquilo, o que choca o meu coração, e às vezes você fica até triste, porque essa pessoa ela conta isso como se fosse uma grande vantagem, entendeu? Como se ele tivesse fazendo a melhor coisa da vida dele, né? E contando essa grande vantagem. Veja que a coisa se relativou, né? Aquilo que nós achávamos que era errado, aquilo que nós tínhamos como feio, eles têm como bom, eles têm como algo bom. Sabe o que é feio, sabe o que é quadrado? É eu e você. Eu e você que tenta fazer a coisa correta, tenta buscar aquilo que é belo, tenta servir a Deus, que vai para a igreja, aí eles dizem que nós é que somos feio, quadrado, que não sabemos que não sabemos aproveitar a vida. Veja como as ideias mudam completamente. Por quê? Porque a cosmovisão, a maneira de ver as coisas mudou. Mudou completamente, né? O pecado cega, ele venda, ele deixa a pessoa, como ele falou aqui, ó, é uma regressão mental. Ele fica pauperização, ele fica pobre. Pobre de espírito e pobre de mente. É um esvaziamento de cultura, é um esvaziamento de conhecimento completo.
É por isso que falar com essas pessoas às vezes é complicado, porque enquanto você está tentando colocar ele no caminho certo e dizendo que aquele caminho que ele está trilhando é errado, ele diz que não. Ele vai dizer, não, eu é que estou certo, eu é que estou aproveitando a vida, o senhor é que está errado. Meu Deus. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus para abrir a mente e o coração dessas pessoas e eles entenderem que estão trilhando no caminho errado. É por isso que a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parece perfeito, parece que é bom, mas esse caminho vai levar eles para onde? Para a morte. O final dele é a morte. Então, Ângelo Monteiro, em seu livro Arte ou Desastre, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Falar de valores em arte ou em qualquer esfera da vida ou da sociedade tornou-se mais do que uma descortesia, uma agressão imperdoável. Como falar de qualidade ou de diferença de timbre em músicas, de cores e de volumes em pintura e escultura, e de estilo de escritas em literatura, sem falar de valores? Tem que falar, tem que ter um padrão, tem que ter algo que você possa nortear para que você possa ali estar colocando, né? A gente vê que afeta em todos os casos. É como ele diz aí, ó, como falar de qualidade ou de diferentes timbres em música, né? A nossa música, meu Deus do céu, tanto a música popular, como o povo escuta lá fora, né? Como nós aqui do meio evangélico, né? Muitas vezes tem sofrido por essa questão, né? Tem ficado pobre, se esvaziado, né? Não tem aquela beleza como víamos antigamente, né? E é por conta dessa cosmovisão completamente distorcida. A queda trouxe consequências desastrosas à imagem de Deus refletida no homem. No entanto, mesmo após a queda, o homem não regenerado continua sendo a imagem e semelhança de Deus, no aspecto metafísico, né? Mesmo o homem, depois de caído, ele continua sendo a imagem de Deus, porque o ser humano ele reflete essa imagem, ele foi criado por Deus. O pecado trouxe implicações em quê? Trouxe implicações naquilo que é ético da imagem de Deus. A imagem que agora refletimos estampa mais propriamente o caráter caído do ser humano. É precisamente isso que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o homem caído no pecado como filho do diabo. Então o pecado ele pega essa imagem do ser humano e leva para o outro lado, né? É por isso que geralmente uma pessoa que é envolvida com a questão do pecado, ele perde essa beleza, ele perde essa estética, ele fica feio, né? A gente conhece vários irmãos e eu fico feliz em falar isso porque é você testemunhar daquilo que Deus faz realmente na vida daquele que aceita Jesus como Salvador, né? Então aqui na nossa igreja, na nossa congregação lá de Igaraçu, quantas pessoas, né, que antes de aceitar a Cristo como Salvador, naquela época que estavam sendo evangelizados, quando nós o víamos, quando a igreja muitas vezes ia lá, né, dizia, meu Deus, que situação, como a pessoa está tão feia, né, caída, completamente afastada da sociedade, né? Muitas vezes a gente podia dizer, parece mais um farrapo humano, né? Maltrapilho, sujo, mal cheiroso, ninguém queria se aproximar, uma pessoa que muitas vezes nem os familiares queriam por perto. Mas quando ele aceita a Cristo como Salvador, quando o Evangelho entra no coração dele, a Bíblia diz que ele se transforma numa nova criatura, ele nasce de novo, né? A imagem de Cristo agora ela é restabelecida na vida daquele cidadão, né? E aí o belo começa a aparecer. É tanto que tem pessoas que depois que veem aquela pessoa, né, que aceitou a Cristo como Salvador, aí diz assim, rapaz, eu não estou nem lhe reconhecendo, né? É você mesmo? Como você está diferente, né? Agora você está mais bonito, está forte, está mais corado, né? Está mais disposto. A sua maneira de falar, de agir, de pensar é completamente diferente. Aquela pessoa que antes, pela sociedade, às vezes era temida, ou ninguém queria aceitá-lo, agora quando vê ele, quer abraçá-lo, né? Porque está vendo ali uma grande transformação. Quem é que faz isso? O Evangelho de Deus, né? Aquele homem que estava completamente caído, ele vai e restabelece. Por quê? Porque a beleza vem de quem? Vem de Deus. Só Deus é que pode nos proporcionar aquilo que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que pode ser admirado, né? Então,
Feito, ele diz aqui, apesar de uma natureza caída, tal natureza corrompida não impede o surgimento de virtudes que ressaltam uma boa arte. A cosmovisão reformada nunca desenvolveu um estilo próprio de arte, entendendo que o instinto artístico é um fenômeno universal e que a arte deve ocupar todas as esferas da vida. Não existe um estilo ou tipo de arte secular ou sagrada. De vez em quando a gente quer separar isso, né? Não, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado, né? Pois todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. Tudo vem de Deus, tudo parte da mão de Deus, né? E é isso que devemos observar, né? Então, tudo que você tem, como eu falei no início, né? Olha, o que você tem, o que você é, a maneira que você age, tudo vem da mão poderosa do Senhor, né? E ele diz também que a arte é uma contemplação divina. Contemplar a arte também é algo que vem da parte de Deus. A arte, enquanto beleza, né, vem de Deus e pertence a quem? A Ele. Lembra o versículo que diz que por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então, por conta disso, a contemplação artística deve sim ter um espaço na espiritualidade cristã, de modo que ela renda glória a Deus e nos edifique, mesmo que a arte não seja confessional. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que significa isso, arte confessional? Confessional é aquilo o qual eu confesso a minha fé, né? Então, quando eu digo assim, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma escola que você vai matricular o seu filho para estudar. Então, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem gente que diz assim, essa escola ela é confessional, ou seja, é uma escola que confessa ou professa uma fé, ela defende uma fé. Por exemplo, se você matricular o seu filho lá no Americano Batista, né, que é uma instituição evangélica, né, a escola Americano Batista, então ele vai aprender os princípios do evangelho lá, né? Ele vai aprender a cultura, matemática, química, física, as matérias que estão inseridas, mas é uma escola que vai levar a ele a entender uma fé. Então, por exemplo, quando o professor for falar da criação do mundo, a escola que é confessional, eles não vão falar dizendo que foi o Big Bang, foi uma explosão. Não, o mundo foi criado por Deus. Então, está confessando uma fé, você está mostrando aí um princípio em que você crê, né? Nós que somos congregacionais, os irmãos lembram que nós temos uma confissão de fé? Aquela confissão de fé fala exatamente aquilo que nós cremos, né? Então a arte, ela pode ser confessional, né? Por exemplo, se eu pinto um quadro, tem esse quadro aqui que eu falei que é de tulipa, né? De flores. Esse quadro aqui não é confessional. É uma arte que está mostrando algo da natureza, mas obrigatoriamente não está aqui confessando a minha fé. Mas se de repente atrás de mim, ao invés desse quadro de tulipa, os irmãos que já viram, né? Não tem pessoas que pintam a respeito do dilúvio, né? A arca de Noé, os animais, ou então Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Ou então tem gente que coloca um quadro falando sobre o Salmo 23. Então essa aí é uma arte confessional, está mostrando que você crê num Deus, está mostrando que você crê que houve a passagem ali do Mar Vermelho, onde Moisés abriu, onde Moisés, através do poder de Deus, tocou e as águas abriram. Você está demonstrando que você crê que houve um dilúvio, que Deus trouxe juízo para a terra, e a partir daí ele deu uma nova chance ao ser humano. Então você está confessando uma fé. Mas o autor está dizendo aqui que mesmo que a arte não seja confessional, não há nada demais eu admirar a beleza dessa arte, não. Por exemplo, essa semana, os irmãos acompanharam pela televisão que o Brennan, né, que é o autor daquele museu aqui na cidade universitária, ele faleceu. E eu tive a oportunidade de visitar ali o museu do Brennan, né, onde tem várias artes ali. E é uma coisa linda, irmão, você contemplar aquilo, aqueles quadros, coisas antigas, peças que ele colecionou, tudo aquilo é uma expressão artística. E não é pecado, não vai denegrir a palavra de Deus, você contemplar e admirar essas belezas artísticas.
Mesmo que aquela beleza ali, aquele quadro, aquela peça que foi colocada ali, ela não está confessando uma fé, mas ela está se relacionando com o mundo no qual nós vivemos. Ela está demonstrando a beleza da natureza. E a Bíblia diz que os céus não proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então não há nada de errado você admirar algo belo, né? Eu confesso para os irmãos que esse quadro que está aqui atrás de mim, que eu estou falando muito dele, né? Ele só está aqui por conta de Silvia, da minha esposa, né? A gente foi para uma feira artística, né? Ali no Centro de Convenções, ela gostou muito do quadro, se admirou dele e trouxe, né? Mesmo eu, Felipe, na hora para trazer, foi uma confusão medonha, né? Mas o quadro chegou aqui. Mas você admirar algo belo assim, não tem nada de errado, não é pecado, não, né? Agora, nós não podemos colocar as coisas atrapalhando a nossa adoração para com Deus. Eu posso admirar o quadro, agora eu não posso adorar este quadro, né? Adorar somente a Deus, né? Então seja cauteloso ao consumir a arte, pois você pode consumir arte produzida por mão de um artista não cristão, desde que a mesma tenha um conteúdo verdadeiro e cheio de beleza. Como eu falei, você pode admirar uma arte, mesmo que não tenha sido um crente que tenha feito aquele quadro. Esse quadro mesmo que está aqui atrás de mim, eu não sei quem pintou ele. Pode ter sido uma pessoa que não é evangélica, e eu acredito que deve ter sido, provavelmente. Mas olha o que é que Paulo fala lá em Filipenses. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de verdade, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e também se algum louvor existe, que seja exatamente isso o que ocupe inteiramente o vosso pensamento. Amém? Então aproveite. Tudo que for belo, você pode aproveitar e através disso contemplar, glorificar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. E por fim, irmãos, o último tópico da nossa lição de hoje, ele fala que a arte tem que ser para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. Lembra do versículo bíblico? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, tudo que você faz deve glorificar a Deus. A sua vida, os seus estudos, o seu trabalho, a sua maneira de agir, né? Tudo que você está fazendo tem que ser para a glorificação de Deus. Então, aí ele diz, olha, a arte para a glória de Deus. E ele começa colocando primeiro o ser humano, uma obra de arte. E é verdade, né? Nós somos uma obra de arte. A arte para a glória de Deus vem a partir da nova criação em Cristo. Cristo é também a fonte de toda a capacidade criativa, a fonte de toda capacidade criativa do homem. Ademais, o senhorio de Cristo sobre a criação é também um modelo de nossa relação humana com Ele. Quando Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, ele diz que a nossa nova criação espiritual, levada a efeito por Deus, é uma obra de arte. O texto diz, veja o que é que diz o texto. Pois somos feitura. Feitura é o quê? Obra de arte, especialmente um produto poético, né? Somos feitura. Feitura dele, criados. Criados de novo ou recriados, porque quando você aceita Cristo, você não nasce novamente, né? Então somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Baseado nesse texto, podemos dizer que o homem é o mais belo poema de Deus e também uma arte cheia de beleza divina. É verdade, né? O meu filho, o Felipe, quando nós estávamos em São Paulo, há 7 anos, Adriel, né, Silvio? Há 7 anos atrás, ele teve o privilégio de ver o Adriel nascer, né? Foi o que teve coragem de entrar na sala lá de parto e registrar aquele momento, né? Mas você contemplar o nascimento de uma criança não é uma obra, é uma coisa bela, né? Quem é que pode criar um momento daquele? O ser humano não consegue fazer isso em laboratório, né? Inventar um negócio desse, não. A criação, o nascimento de um ser humano é uma obra de arte. Só Deus é que cria, né? Aquele ser que funciona perfeitamente, né? Todos os órgãos ali
em plena comunhão, funcionando tudo perfeito, uma nova vida que a partir dali foi gerada, né? E é lindo, né? Mesmo se você não acha bonito, às vezes, né? Eu me lembro que minha mãe sempre dizia, né? Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas o urubu, quando o filhote dele nasce, né? Que o urubu, ele tem a pena dele é pretinha, né? Mas quando ele nasce branquinho. E a própria mãe e o pai, o urubu lá, o adulto, né? Ele, quando vê o filhote nascer branquinho, eu acho que ele acha meio nojento, ele fica até querendo engoiar com aquele negócio lá, né? E tem gente que diz assim, filhote de urubu é uma coisa feia, né? Mas não existe isso. Tudo é belo, né? Tudo é contemplativo, né? É tanto que nenhuma mãe acha o seu filho feio, né? Ele nasceu, às vezes quando nasce o olhinho inchado, né? Os cabelos tudo arrepiado, todo lambuzado ali, ainda precisa limpar ele, né? E aquele cuidado para pegar, mas a mãe quando contempla ali já está vendo uma beleza, né? Meu filho é lindo, né? E a gente fica dizendo, deixa ele crescer mais um pouquinho para a beleza aparecer melhor, né? Ser mais aparente, né? Mas o que Deus faz é belo, é obra de arte, e o ser humano parte disso aí, né? Então a cosmovisão cristã reformada, a arte sempre se desenrola dentro de uma moldura. E a moldura da arte cristã é a sua cosmovisão. E qual é essa cosmovisão? O que é que eu tenho que pensar, colocar na minha mente? Qual deve ser, assim, colocando o meu ponto de partida, o que é o que eu devo ver? Criação, queda e redenção. O homem foi criado, o homem caiu, pecou, mas Deus o resgata lá do lamaçal do pecado. Deus o traz de volta. Dentro desta tríade básica, podemos distinguir entre um tema maior e um tema menor. O maior é a esperança que procede da redenção, Cristo, né? E o menor é a imperfeição do mundo rebelde, que existe em virtude da queda do homem. Eles são definidos como maior e menor no sentido de que um deve triunfar sobre o outro. A redenção deve triunfar sobre a queda. Neste particular, o artista cristão está sujeito a dois riscos, basicamente. O de enfatizar o tema maior em detrimento do tema menor e produzir arte romântica, ou de focar o tema menor em detrimento do maior e produzir arte pessimista, né? Então, veja que tem que haver um equilíbrio. Você não pode pender mais para um lado ou para o outro na balança. Não, você tem que partir desse equilíbrio, né? Geralmente, os teólogos defendem que os extremos são muito perigosos. Você não pode ficar muitas vezes na questão dos extremos. Você tem que buscar um equilíbrio. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu perguntar para você, comer é pecado? Você vai dizer não. Deus fez a alimentação para que nós pudéssemos nos alimentar, comer, e comer é bom, né? Você se alimentar de um bom prato é algo bom. Então veja que, mas você tem que fazer isso com moderação, na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. Agora, comer demais é pecado? Você vai lá para um extremo, lá para o extremo direito, por exemplo. Comer demais é pecado? Sim, aí é glutonaria, né? Você está comendo demais, então você está pecando. E comer de menos também é pecado? Sim, também, né? Anorexia, né? Aquela pessoa que muitas vezes não quer comer e vai emagrecendo e termina morrendo. Então você não pode nem estar num extremo e nem no outro. Você tem que estar no centro. Você tem que buscar esse equilíbrio, né? Para que você não entre nessa questão pecaminosa. Então, devemos fazer uso tanto do maior como do menor, em total equilíbrio. Temos que saber que o tema central e maior é Cristo, que é aquele que redime, que transforma, que lava de novo, que me faz uma nova criatura, mas não podemos nos esquecer de onde viemos, que somos humanos, somos falhos, somos pecadores, e a nossa natureza ela é caída. Buscando sempre, acima de tudo, glorificar a Deus em tudo, por meio de Jesus Cristo. Amém? Queridos, concluindo aqui a revista, o autor coloca o seguinte: o desejo do meu coração é que esse conteúdo possa edificar a sua vida.
fazendo você entender e viver o sentido correto de cosmovisão cristã, principalmente referente às artes. A minha oração é que esse ensinamento nos faça despojarmos de todo preconceito sobre o tema de artes, entendendo que Deus é o autor de toda boa arte. Toda boa arte. A arte foi criada por Deus, a inteligência foi dada por Deus ao ser humano, a sabedoria que Deus nos deu, e é por isso que não há nada demais você admirar e você usufruir daquilo que Deus colocou de belo para que você possa viver. Lembre-se sempre de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, amável, que for verdade, de boa fama, se tem virtude, aí você pode estar lá, porque com certeza você vai estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Próxima lição, vamos estudar os princípios de Deus para os negócios, né? Aí a gente vai falar na questão dos negócios, do trabalho, né? A nossa relação com tudo isso, porque nós sabemos que toda a nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor. Amados, nós pedimos aos irmãos que continuem orando uns pelos outros, né? Nós estamos pedindo a Deus que essa pandemia ela passe o mais rápido possível. Enquanto não passar, infelizmente nós não podemos estar na igreja de forma presencial para nos abraçar, para nos comungar com os irmãos, mas eu estou fazendo o máximo possível para que através das redes sociais e dessa tecnologia, o qual está à nossa disposição, está podendo estar com você aí, que está do outro lado, levando a palavra de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho e mantendo a nossa comunhão. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo é difícil, né? Muitas pessoas estão com ansiedade, já estão inquietas com esse momento, né? Mas a gente pede a Deus que você tenha tranquilidade e tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu quero lembrar a você que hoje à noite, às 19 horas, vamos estar lá na igreja, juntamente com o Ministério Fruto da Adoração. Hoje o presbítero Pedro vai estar conosco, ele vai estar também trazendo a palavra de Deus, e é o nosso culto solene. Então não esqueça, esteja à noite conosco, cultuando a Deus, adorando a Deus, e vamos estar ali glorificando ao Senhor. Na próxima terça-feira, às 2 horas da tarde, também vamos estar lá na igreja, no nosso culto de oração. A nossa irmã Karina vai estar conosco. A gente não pode estar com todos os irmãos ali reunidos, mas a gente vai estar com a irmã Karina, que é da oração. Vamos ali estar transmitindo a palavra de Deus. E você, na sua casa, vai ter a oportunidade de pedir oração, de falar conosco, que nós vamos colocar a sua vida em oração. Próxima quinta-feira, irmãos, eu queria fazer uma programação diferente com você, aqui pela nossa live, pelo Instagram aqui, onde nós estamos sempre interligados. O que é que nós vamos fazer quinta-feira de forma diferente? Prepara aí na sua casa um versículo bíblico, alguma coisa que você queira falar para os irmãos, talvez um pedido de oração, uma palavra de gratidão que você quer dar para os outros, né? E na live que nós vamos fazer quinta-feira que vem, às 18 horas, vai ser às 18 horas, viu? De 6 horas da noite. Então a live que vamos fazer na quinta-feira, às 18 horas, você vai ter a oportunidade para entrar aqui ao vivo, né, na live conosco e colocar o seu pedido de oração, ler um versículo, dar a paz do Senhor para os irmãos, para que você possa aparecer aqui e uns ver os outros e a gente manter nossa comunhão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas aí na quinta-feira, quando eu estiver fazendo a live, eu vou mandando o convite, né? Adiciono você e você do outro lado aí aceita o convite e na hora que você aceita, o Instagram ele vai dividir a tela, né? Então vai ficar eu e você aí na tela dividida e você vai ter a oportunidade de dar a paz do Senhor, conversar com os irmãos, contar como é que está a sua vida, essa experiência ao longo, já faz mais de um mês, né, que nós estamos aqui em quarentena, né, sem poder cultuar a Deus. Então você vai poder se congratular com os irmãos e com certeza Deus irá te abençoar. Vamos orar? Falta 20 segundos. Pai, abençoe cada um dos teus filhos e que a tua palavra chegue aos corações em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você e até a noite, em nome de Jesus. E não esqueça, terça e quinta-feira. Amém?